Você conhece a animação Wolverine e os X-Men? Calma, se a gente for analisar em termos muito macroscópicos, vamos dizer assim, é uma animação recente de 2008 e foi a última grande animação que os X-Men tiveram na TV aberta. Mas antes de mais nada, para aqueles que não conhecem essa animação, quero deixar claro que não se trata de uma continuação de X-Men Evolution, nem tampouco da continuação da série animada, justamente porque alguns visuais se parecem muito com o que nos foram apresentados na animação da década de 90. Trata-se de outra realidade, vamos assim, outro universo. E é justamente por isso que nós vamos tratar hoje sobre a história dessa animação, que tem lá muitas críticas, divide opiniões entre os fãs, principalmente no que diz respeito à dublagem. Então depois da vinheta nós vamos comentar sobre a história de Wolverine e os X-Men. Bom, antes de mais nada, eu quero pedir que você humildemente se inscreva no canal, porque a sua inscrição é muito importante justamente para a gente que está aqui começando e querendo trazer um conteúdo de qualidade para você. Então, deixa o seu like, deixa sua inscrição, ativa o sininho para receber todas as notificações e, é claro, para você saber também quando a gente colocar qualquer vídeo novo aqui no canal. Isso vai ajudar muito a gente, pode ter certeza, e é de graça, gente, não custa absolutamente nada e você faz isso em menos de 5 segundos. O fato é que a franquia dos X-Men, antes de chegar o Homem de Ferro e consequentemente os Vingadores nos cinemas, era uma franquia poderosa e que portanto gerava dinheiro tanto para a Marvel quanto para a própria Fox, já que eram a equipe mais conhecida da década, né? No caso da década de 2000. Com simplesmente o surgimento, o fim de X-Men, o confronto final, os fãs ficaram órfãos de uma grande animação dos X-Men. E então surgiu a animação colocando Wolverine como grande protagonista dessa história, já que nos filmes era inevitável que o personagem de Hugh Jackman simplesmente fosse o centro dos holofotes. E então surgiu a animação com o intuito. Mas para quem acha que a animação é de todo ruim e que não vale a conferida, vale a conferida e você vai ver por quê. Bom, vamos lá. A história de Wolverine e os X-Men basicamente gira em torno de simplesmente que os mutantes psíquicos, no caso Xavier e Jean Grey, entram em surto e simplesmente há uma grande explosão que devasta o Instituto Xavier e simplesmente Xavier e Jean Grey estão desaparecidos. E no decorrer do tempo, por algum motivo, Wolverine decide reunir os X-Men. E ele começa a procurar um a um e reúne a equipe inicialmente formada por Homem de Gelo, Fera, Lince Negra e Emma Frost, que são os que partem para achar os novos X-Men, os outros X-Men no caso, que depois se junta a Tempestade, o Anjo, a própria Vampira, que desse desenho ela começa como X-Men, depois vai para a Irmandade e retorna para os X-Men. Enfim, depois em um confronto, eles descobrem que o Xavier está sendo mantido em Genosha, que ele apareceu lá misteriosamente, e o Magneto então decide colocá-lo em segurança, mas o Xavier está em coma. Com um confronto com o Magneto, eles conseguem levar o Xavier de volta para a mansão. Mas aí é que está, o Xavier começa a mandar mensagens de um futuro que ele acorda, né, um futuro alternativo que vai acontecer, simplesmente alertando que as sentinelas vão dominar o planeta e a raça mutante será extinta juntamente com a humanidade. É uma clara adaptação de Dias de um Futuro Esquecido. E olha que essa adaptação veio muito antes do filme de 2014, que tratou basicamente de uma das principais sagas dos X-Men nos quadrinhos. E então começa a luta dos X-Men para evitar que esse futuro catastrófico aconteça. E eles têm vários empecilhos.
desde os próprios programas Sentinela, o senador Robert Kelly, o governo Caçando Mutantes, a Irmandade de Mutantes, liderada por Magneto, e também a própria Jean Grey, que ela aparece já nos últimos capítulos do desenho, totalmente desmemoriada, e ela tem um surto psíquico que basicamente desacorda todo um raio de uma cidade. E é aí que se descobre a grande virada da trama. E por favor, não me diga que eu vou dar spoiler aqui, porque essa animação tem mais de 10 anos, né, gente? Então, eu só estou apenas pincelando a história principal para que vocês tenham interesse de conferir. Não é a animação mais popular, mas ela é uma animação boa. Basicamente descobre que a responsável pela explosão do Instituto Xavier foi a própria Jean Grey, mas ela não teve culpa direta, e sim a culpa indireta, já que a Emma Frost, integrante do Clube do Inferno, ela como Rainha Branca, sabia que ela era a nova hospedeira da Fênix. E detalhe, a Fênix nesse sentido, ela não absorveu a Jean em uma viagem cósmica. Na verdade, nesse desenho, a Fênix foi interpretada como uma entidade que ela simplesmente encarna em seres psíquicos, e a Jean era a escolhida da década, mas esse poder foi bloqueado pelo Xavier por paredes psíquicas, né? E claro, pegando clara referência do que aconteceu em X-Men, o confronto final. E a Emma Frost, sabendo disso, juntamente com as suas pupilas, as irmãs Cuckoos, simplesmente fazem um ataque psíquico na Jean que fazem desencadear essa explosão. E, enfim, a Jean desaparece, mas ela ainda está com a Fênix dentro dela. E o objetivo da Emma, pelo menos ela acreditava, era que simplesmente iriam tirar a Fênix dela e dissipá-la na atmosfera para que a Fênix não fosse mais uma ameaça. Entretanto, o Clube do Inferno estava justamente interessada em usar as irmãs Cuckoos para ser a hospedeira da Fênix, e o que daria um grande erro, já que isso iria simplesmente consumir o planeta inteiro, dando causa justamente a o futuro distópico que o Xavier estava alertando aos X-Men. E eles passam por diversas missões, desde missões furtivas, enfrentar sentinelas, enfrentar o Senhor Sinistro, enfrentar vilões como, por exemplo, o Mojo, que sequestrava lá mutantes para participar de desafios, como acontecia no caso do Noturno, da Feiticeira Escarlate. Enfim, vários vilões clássicos aparecem dos X-Men, incluindo o Apocalipse, que simplesmente aparece em alguns episódios Umbra do Senhor Sinistro, e também é responsável pela transformação já nessa animação do Anjo no Arcanjo, já que ele tem um acidente e ele acaba tendo as asas amputadas, e o Senhor Sinistro oferece simplesmente que ele vai recuperar as suas asas. Basicamente ele se torna um lacaio do Senhor Sinistro, automaticamente um lacaio do Apocalipse, e dá aquela referência do primeiro grande cavaleiro, o mais famoso cavaleiro do Apocalipse. Enfim, a série termina basicamente com a Emma se redimindo, já que ela entrou para se infiltrar nos X-Men, mas ela teve grandes momentos de destaque, desde enfrentar o Mestre das Sombras, que estava possuindo a Tempestade, como também usar o cérebro para localizar o Xavier, usar seus poderes para enfrentar diversos tipos de inimigo, mas ela se mostrou uma personagem de grande destaque. Talvez tenha sido a única animação que a Emma recebeu um grande destaque, e foi uma das personagens mais carismáticas e que teve um arco narrativo que encerrou muito bem a personagem, ainda que fosse de maneira trágica, já que ela acaba se sacrificando para que seus erros fossem compensados. Ela acaba contendo a Força Fênix dentro dela quando a Força Fênix é tirada do corpo da Jean, e ela se contém a Fênix por algum tempo e dissipa a Fênix na atmosfera. Então, basicamente, Wolverine e os X-Men adapta Dias de um Futuro Esquecido e a saga da Fênix de uma maneira secundária. Destaque também para essa animação para o núcleo do futuro, porque a gente vê a X-23, o Helion, que é um mutante telecinético,
o Bishop, a Dominó, que aparece tanto no presente quanto no futuro, o próprio Xavier usando seus poderes telepáticos e andando graças à tecnologia. Enfim, mostra também o desenvolvimento da Polaris, que acaba se isolando de tudo e de todos, controlando praticamente um cemitério de sentinelas. É um grande, dá destaque a esses mutantes, por exemplo, que a gente tinha visto recentemente em 2006, lá em Novos Mutantes, Novos X-Men, lá como, por exemplo, a mutante Pock, ela é uma mutante islâmica que tem o poder de se transformar em areia. Também tem a Medula, tem outros mutantes também que aparecem. Agora de cabeça, gente, porque realmente eu tô fazendo esse vídeo de cabeça, né? Não tem nada planejado, veio na minha cabeça aqui, eu falei, vamos falar dessa animação, vamos enaltecer essa animação. Também, por incrível que pareça, e é uma das críticas que eu faço à animação, a Tempestade não teve tanto destaque quanto ela teve nas animações anteriores. E a Vampira continua tendo um certo destaque, um certo drama em relação aos seus poderes. E mostra mais uma vez essa animação o que os filmes nunca conseguiram mostrar. Que a Vampira pode ser uma grande X-Men sem precisar voar ou ter super força. E, inclusive eu vou gravar um vídeo falando de uns momentos de destaque dela em que ela salvou toda a equipe, os seus poderes fez com que ela salvasse o dia, justamente por isso. Os poderes dela foram explorados de maneira bastante eficaz, porque mostrou desde a absorção de memórias, absorção de poderes e controle, uso e combinação de poderes. Então, Wolverine e os X-Men vale a pena conferida, se eu não me engano são 26 episódios, né? É uma temporada só, infelizmente foi cancelada porque não era mais interesse da Marvel produzir nada que fosse relativo aos X-Men, porque justamente a Marvel já estava se preparando para montar o seu próprio universo, que se iniciou com Homem de Ferro também em 2008. E é isso, a animação termina com o Xavier alertando que os X-Men conseguiram reverter a catástrofe desse futuro em que os sentinelas dominariam o planeta, mas uma ameaça maior surge, e essa ameaça é nada mais, nada menos do que o Apocalipse dominando o futuro, dando a entender que a próxima temporada abordaria a tão clássica Era do Apocalipse. Se você gostou desse vídeo e quer acompanhar Wolverine e os X-Men, fica tranquilo que você acha tranquilamente aí pela internet os episódios, e acho que também em outros serviços de streaming por aí que eu não sei quais. Me vale a pena a conferida. Então, deixe seu like, comente, compartilhe o que você acha. Espero que fiquem bem e até a próxima.